Paz de Cristo para todos. Eu sou o professor Osiel e estamos aqui para apresentarmos o programa A Luz da Bíblia. E hoje estamos tratando o assunto da escatologia bíblica, e um dos principais assuntos ao tratarmos hoje sobre as 7 dispensações. Na semana passada nós tratamos sobre a disciplina da inocência e hoje então, né, professor Adriano, estamos aqui para tratarmos os assuntos sobre a segunda disciplina, a segunda dispensação, que é a consciência. E o tema da nossa base está em 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 12. Que a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência. Professor Adriano, que consciência é esta? Consciência de quê? Amém, professor Zé, Pai do Senhor. É uma lição, uma doutrina muito importante, e para nós adentrarmos nesse assunto, nós vamos começar do básico, no nosso português. Dentro do nosso português, consciência é o mesmo que percepção dos fenômenos próprios da natureza, também capacidade para discernir, e consciência também é noção do que se passa em nós, professor Zé. Sim. Também consciência do conjunto de valores morais que define certos julgamentos, ações ou intenções relacionadas a alguém ou a si próprio. Isso tudo é consciência. Mediante a esta consciência, os exemplos dessa consciência, biblicamente, como na inocência, na disciplina da inocência, nós falamos bastante de Adão. O senhor tem um exemplo sobre Adão? Pois bem, Mosiel. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo número 7, diz muito bem que e abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras para si e fizeram aventais. Né? Ali na palavra percebendo, nós notamos a palavra consciência, porque é o mesmo que percepção, noção, né? Caiu a ficha. Eles discerniram que estava nu, coisa que no capítulo número 2 e versículo número 25 diz que o homem e a mulher, ambos, estavam no jardim, nus, e não se envergonhavam. Já no versículo 7 do capítulo 3, eles percebendo que estavam nus, consciência, percepção, perceberam, discerniram que estavam nus. A consciência em si, os acusando, efeito do pecado. Então, antes eles eram na inocência, no período da inocência, eles, né, estavam bem socialmente dizendo, né? Mas quando desobedeceram, né, porque teve o período da desobediência, tem a disciplina da desobediência na inocência, né? Sim. Eles desobedecem o mandamento de Deus, a lei de Deus. Então eles pecaram contra a lei moral de Deus. E quando deram por conta, então, caiu a consciência, né? Isso veio trazer consciência, onde eles vieram perceber, então, que já não eram mais como eles eram antes, mas perceberam que estavam nus. É essa a consciência, irmão Adriano, que eles tiveram, percebendo que não estavam mais bem diante para com Deus? Sim. Eles, na verdade, na inocência, eles já tinham consciência. Só que essa consciência não eles acusavam, porque eles não tinham tendência ao fracasso, ao erro, ao pecado. Com o pecado, lhe abriram os olhos, não os olhos naturais, mas os olhos da consciência, da percepção, do discernimento, e percebendo, né, não literalmente que estavam nus, mas a acusação da própria consciência, Pois é. né, do seu delito diante de Deus. Sim. E isso é maravilhoso, né? Porque dá para se entender o que é inocência, é quase que o que é consciência, né? É quase que entendendo a culpa
compreendendo que errou, que falhou mediante a lei que foi dada pelo próprio Deus, né, irmão Leandro? Exatamente. E isso a gente vê na continuidade. A consciência ela é transmitida, na verdade, no nascimento, né, na concepção. Cada pessoa que já nasce com essa natureza. A gente vê isso nos filhos de Adão. Né? Tanto Caim quanto Abel, eles já nasceram com essa percepção e desenvolveram com o ensinamento de seu pai Adão. A própria Bíblia vai dizer que eles vão oferecer um sacrifício ao Senhor. Né? Mas quem eles ensinou que tinha que oferecer sacrifício? Né? Eles acertaram, foi intuição, ou eles receberam algum ensinamento né, acerca disso? Foram instruídos pelos pais, né? Com certeza, né? Nós cremos que Adão ensinou para os seus filhos que esse era o caminho de se achegar a Deus. A gente crê que na dispensação da inocência, Deus revela isso para Adão. Né? Quando o Deus mesmo, ele mata um animal ou animais e faz roupas para Adão e Eva. E, consoante a isso, a gente acredita que Deus revela para Adão que o único meio de se achegar novamente à sua presença e poder atribuir louvor ao seu nome é através de um substituto. Nesse caso, o inocente deveria morrer para que ele pudesse ter acesso, ter perdão dos seus pecados. E assim, os filhos dão continuidade a essa dispensação. Pois é, professor Adriano, uma coisa também que me deixa bastante assim pensativo, né? É naquilo que se diz, né? Eles foram expulsos lá do Jardim do Éden, né? Adão e Eva foram expulsos de lá. E Deus coloca, então, né, querubins para guardar o jardim e com espadas, né? Sim. E às vezes eu fico pensando, né? Se Deus não toma essa providência, Adão, mesmo tendo consciência daquilo que ele perdeu, né, dos benefícios que ele tinha, e agora tendo consciência que ele tem que deixar o jardim, que ele tem que se afastar, e Deus coloca os anjos lá, os querubins, Sim. para guardar. Se Deus não faz isso, Adão poderia sim, de alguma forma, acabar querendo, né, voltar lá ao jardim. Era possível? Seria possível, professor Adriano? Alguns teólogos, do irmão Zé, discordam dessa ideia. Todavia, a gente acredita nessa hipótese. A prova disso é que entra em evidência ali a graça de Deus. Normalmente, quando a gente se fala de graça, a gente já olha para o Calvário. Sim. E por ser ali o início da dispensação da graça, a gente pensa que a graça se inicia ali, no Calvário, no jardim, no Getsemane. Mas, na verdade, desde a primeira dispensação até a sétima, nós compreendemos a graça em evidência. Se Deus deixa o homem livre para fazer o que bem quiser, mesmo após o pecado, ele se tornaria um ser imortal, porque ele teria tendência a voltar para o jardim, comer da árvore da vida, e ser imortal. Assim, ele ficaria habitando em um corpo corrupto, Sim. tendencioso a enfermidades, a fazer o mal. Não teria misericórdia de Deus sobre si, né? Sim. Então, graça, misericórdia de Deus. Sim. Então, quando Deus afasta Adão, retira Adão do jardim, Deus, de uma certa forma, estava tendo misericórdia de Adão, né? Sim. E da Eva também, né? Da humanidade inteira, não só em Adão e Eva, mas de toda a humanidade, né? Sim. Ele estava em si, então, de alguma forma, dando chances a Adão, né? Não Sim. permanecer sem que cumprisse a lei dada por Deus, onde ele diz: no dia em que tocares e comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. Sim. Então se cumpre a palavra de Deus, né? Sim. E era obrigatório Deus ter que agir desta forma para que então coubesse a misericórdia de Deus, que hoje é alcançada por nós, né? Sim. A justiça divina, irmãos, ela é inflexível. Disse o teólogo Stanley Horton que o pecado é contra Deus. E ele diz mais: o pecado, por menor que seja, ele é suficiente para poder levar alguém ao juízo eterno. Então Deus não brinca com o pecado. A prova disso é que ele instituiu um meio para que o homem pudesse se achegar a ele. Foi através do substituto, né? Trazendo uma tipologia
né, manifestando em forma simbólica já a vinda do nosso Cordeiro, Jesus, que eliminaria por vez o pecado do mundo. Né? O sacrifício que Deus fez no jardim era uma simbologia do nosso Cordeiro. O Cordeiro, o animal que Abel sacrifica ali, e Deus sagrado, o texto vai dizer lá no capítulo 4, verso 3, né? E no versículo 4, que Deus se agradou da oferta de Abel, porque foi pela fé, e era uma oferta de sangue, trazendo uma tipologia do nosso Cordeiro. E falando em Abel, irmão Adriano, Abel, a consciência que lhe coube era em quê? Reconhecendo a grandeza do nosso Deus, desse Deus, e a ponto de que a gente vê, né, que ele chega aí a oferecer um sacrifício a Deus, e ele leva aquilo que era de melhor que ele podia ofertar. Sim. Seria esta a consciência que ele tinha, reconhecendo a grandeza desse Deus? Não apenas a grandeza, irmãos, mas a necessidade de receber o perdão de Deus. O sacrifício era uma forma de penitência, ou seja, uma forma de demonstrar arrependimento. Quando ele sacrifica aquele animal, ele estava dizendo que o animal era o caminho pelo qual ele pudesse chegar a Deus. Sim. O animal ali era Cristo, olhando para os nossos dias hoje, era o próprio Cristo na cruz. E ele olhava para aquilo e falava, através deste substituto, eu posso ser reconciliado a Deus. Foi por isso que Paulo aos Romanos disse para os cristãos, e vale para nós hoje, ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Outra tradução vai dizer, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Tem que ter raciocínio, tem que ter razão, tem que ter lógica no nosso culto, né? Tem que ter consciência. Né? Hoje a gente vê, infelizmente, na nossa geração atual, nos nossos dias contemporâneos, que os cultos já não são mais aqueles cultos onde Cristo aparece. Onde não há sacrifício, onde não há renúncia, onde não há reverência. Os cultos hoje estão mais para negócio. A falta de temor, né? A falta de temor em todos os âmbitos, de uma forma geral, né? Sim. Hoje o culto está mais sendo voltado para o homem, não para Cristo. Sim. Está mais antropocêntrico, em vez de cristocêntrico nos cultos de hoje. Mas os princípios ainda permanecem. O padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja são imutáveis. Já que nós falamos um pouco da consciência em Adão, da humanidade, falamos da consciência no oferecer o sacrifício ao Senhor de Abel, e a consciência, irmão, que lhe cabe a Caim. Vamos tratar um pouco sobre Caim? Sim. Em que parte, irmão Adriano, está a consciência em Caim? É muito profundo quando nós meditamos na história e na pessoa de Caim. Assim como Abel, ele era um ser humano consciente de suas responsabilidades diante de Deus. A prova disso é que ele também vai oferecer um sacrifício. Na verdade, segundo o texto bíblico, ele oferece primeiro do que Abel. Né? No versículo 3, se não me recordo bem, a Bíblia diz que Caim trouxe do seu trabalho, das primícias da terra, uma oferta ao Senhor. Consequentemente, nós acreditamos que Adão tenha ali instruído sobre isso. Só que, diferente de Abel, a Bíblia diz que Deus não recebeu a sua oferta, não se agradou da sua oferta. E cai ali uma pergunta, né? O porquê Deus não aceitou, não se agradou da sua oferta, do seu sacrifício. O Antigo Testamento não responde essa pergunta do professor Zé. Não responde, não esclarece. Mas o Novo, sim. Quando a gente vai lá para Hebreus, se tratando de Abel, para nós chegarmos a Caim, a gente vê lá que Abel, pela fé, ofereceu o maior sacrifício que Caim. Pela fé. A resposta então está aí. A fé. Tudo indica que a oferta de Caim não foi movida por fé. Talvez o eu tenha sido a ênfase na oferta de Caim. Mas Abel, por outro lado, ofertou pela fé. E a fé, queridos, não é mera credulidade que acredita em tudo, irmão Zé. Professor Zé. Né? A fé, ela tem um fundamento, ela tem uma base, ela é solidificada, ela tem um fundamento, um alicerce. E que alicerce é isso? Né? Para a fé se tornar fé. Segundo Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fundamento da fé é a palavra de Deus. O apóstolo diz, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.